nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abram coração. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. É o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Está mais uma vez entrando no ar o programa O Caminho da Vida, um programa que tem a intenção de levar a palavra de Deus até você para abençoar a sua vida, para transformar a sua forma de viver e para mudar o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. Nós estamos hoje trazendo para você uma palavra de salvação, uma palavra de graça, e o tema da mensagem de hoje, que vai ser ministrada pelo pastor Paulo de Tarso, é justamente esse: os 3 aspectos da graça salvadora. O pastor Paulo de Tarso daqui a pouco vai falar com você, então, para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Nós queremos abrir esse programa hoje mandando um abraço todo especial para o pastor Alessandro e para a Patrícia. O pastor Alessandro está de férias, normalmente é quem apresenta o programa, é um dos pastores que compõe o programa Caminho da Vida, mas ele está de férias nesse momento e recebeu ontem a confirmação de que a gestação de sua esposa é de uma menina. Está esperando, portanto, a Isabela. Um abraço, pastor Alessandro, um abraço, Patrícia, um abraço, Giovana, que vai ganhar uma irmãzinha, e Deus abençoe essa família que já é linda e já é abençoada. Que Deus abençoe cada dia mais. Nós queremos falar um pouco acerca das igrejas presbiterianas que temos na cidade e nas cidades ao redor aqui. Nós queremos incentivar a você a procurar uma igreja presbiteriana próximo da sua casa, a nos visitar, chega na igreja e fala: pastor, eu vi vocês na televisão e eu vim aqui para dar um abraço, para conhecer. Isso é também uma forma de nós sabermos avaliar como tem sido ou não tem sido o impacto do programa Caminho da Vida. Nós não temos nenhuma outra forma de avaliação para saber quão impactante tem sido esse programa, a não ser a sua conversa conosco. E as igrejas presbiterianas aqui na cidade, temos várias, em vários bairros. Você pode ir no centro, na Igreja Presbiteriana Central, que fica lá na Avenida 15 de Novembro, número 1163, ou você pode ir na Avenida Paissandu, número 32, lá na Vila Operária, e participar do culto lá na Igreja Presbiteriana da Vila Operária, ou se você é da região do Jardim Alvorada, ali próximo a Copel, na rua paralela a Pedro Táxi, a Alameda Doutor João Paulino Vieira Filho, nós temos lá nessa rua, nessa Alameda, no número 106, nós temos a Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada, justamente do pastor Alessandro, da Patrícia, da Giovana e futuramente da Isabela também. Nós temos a 4ª Igreja Presbiteriana de Maringá, lá no Borba Gato, igreja onde eu sou o pastor atualmente, e ela fica na rua das Cibipirunas, número 297. Nós temos também no Jardim América, a Igreja Presbiteriana do Jardim América, que fica na Avenida dos Palmares, no número 813. E se você é da região do Cidade Alta, ou próximo ali do Cidade Alta, nós temos ali a Igreja Presbiteriana Nova Aliança, que fica na Avenida Carmen Miranda, número 2124. Agora, se você não é da cidade de Maringá, se você é da cidade, por exemplo, de Paissandu, e quer participar de algum culto na igreja presbiteriana, você pode ir lá no centro, na rua 7 de setembro, no número 1573, e você vai ouvir a mensagem de Deus através do pastor Paulo de Tarso, que é quem vai nos trazer a mensagem hoje. O pastor Paulo é que tem pastoreado aquela igreja lá. E em Iguatemi, eu quero não só fazer um convite, mas um aviso: a igreja presbiteriana de Iguatemi mudou de endereço, agora na rua Virgínia Figueira Teixeira, é a rua do cartório, fica próximo a Sanepar, no número 1293. Então, lá na rua do cartório, a rua Virgínia Figueira Teixeira, número 1293, Igreja Presbiteriana de Iguatemi. Procure-nos em uma das nossas igrejas, nós vamos ficar muito felizes, muito lisonjeados de poder termos a sua presença conosco, participando dos trabalhos. Tá joia? Eu quero fazer a divulgação de 2 informações muito importantes. A primeira é que na Igreja Presbiteriana Nova Aliança, lá no Cidade Alta, nós estaremos realizando um curso de casais. Ele vai se estender durante todo o mês de agosto.
nós teremos esse curso apenas nos sábados à noite. Então serão os sábados dos dias 4, 11, 18 e 25. 4, 11 e 18 nós teremos palestras, um bate-papo gostoso. E no dia 25, como foi no ano passado, nós teremos um encerramento com um jantar. O curso em si não tem custo. Se houver algum custo, provavelmente haverá, será só do jantar, mas isso a gente vai falar ao longo do curso. Você pode fazer o curso mesmo não sendo da Igreja Presbiteriana. Aliás, nós estamos incentivando aqueles que não são de igreja nenhuma a participarem desse curso. Para nós vai ser um privilégio ter a sua presença lá. Nós vamos recebê-lo com muita alegria. E você, para fazer a sua inscrição, apesar de ser gratuito, é necessário fazer a inscrição porque a igreja não comporta a quantidade de pessoas que normalmente tem procurado para celebrar o curso, para participar do curso. No ano passado, por exemplo, teve gente que ficou de fora. Então é necessário fazer a sua inscrição. Você vai, para se inscrever, você vai ligar para a Vera. Guarde bem esse nome, Vera. O telefone dela é o 91 27 26 40. Ligue para a Vera no 91 27 26 40 e fale: Vera, eu e meu marido queremos fazer nossa inscrição. Eu e minha esposa queremos fazer nossa inscrição. Ou então, nós queremos nos inscrever e queremos levar mais um casal ou mais 2, 3 casais conosco. Fique à vontade. Para nós, como eu disse, vai ser um prazer ter você lá. E a última informação que eu quero dar é que nós terminamos a nossa promoção do DVD da banda Comingá. Nós fizemos um sorteio entre as pessoas que nos ligaram, que nos mandaram mensagens, e nós estamos entregando. Então nós vamos entregar o DVD da banda Comingá. Nós tivemos a Comingá, Conferência Missionária de Maringá, 3 dias reunidos falando da Palavra de Deus, ou melhor, 4 dias, quarta, quinta, sexta e sábado reunidos falando da Palavra de Deus. E a banda que esteve tocando, nós fizemos um DVD apenas com as músicas tocadas lá no local. E quem ganhou esse DVD da banda foi a Luciana Moratti. O final do telefone da Luciana é 5105. Luciana, você então ganhou um DVD da banda Comingá. Meus parabéns, muito obrigado por ter participado da promoção. Obrigado a todos os que participaram da promoção. E Luciano, o pessoal do programa Caminho da Vida, ou o pastor Alessandro, ou o pastor Eliseu, vão entrar em contato contigo e nós vamos providenciar o envio aí na sua casa desse DVD, tá bom? Nós então daqui a pouco vamos voltar do nosso intervalo, ouvindo a palavra de Deus, a palavra do Senhor, pelo intermédio do pastor Paulo de Tarso. O pastor Paulo vai falar conosco, como eu disse, acerca dos 3 aspectos da graça salvadora. Mas para isso você precisa ficar aí, não saia, não mude de canal, não saia de onde você está. Pelo contrário, chame vizinhos, ligue para algum parente, incentive outras pessoas a participar com você nesse momento, assistindo o programa O Caminho da Vida. Fique aí, nós já voltamos com o programa O Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Tua palavra é luz para o meu
Olá, minha amada e meu amado telespectador. É uma alegria muito grande e é muito bom estar novamente com você na sala de sua casa. Eu quero convidar você para acompanhar a leitura do texto bíblico de Tito, capítulo 2, versos 11 ao 14, que aparecerá aí na tela da sua TV. Acompanhe comigo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Pois bem, queridos, como já anunciado aí no início do programa pelo pastor Luiz Henrique, veja aí novamente no seu vídeo o título da nossa mensagem: Os 3 aspectos da graça salvadora. Esse é o título da nossa reflexão. Para entendermos esse texto, necessário é entendermos à luz das Escrituras 3 palavras inseridas no versículo 11. Acompanhe comigo. Novamente, no seu vídeo vai aparecer essas 3 palavras: graça, manifestação, salvação. Então vamos lá. O que é graça? Graça é favor imerecido. Favor que o homem não merece, mas que Deus concede a ele livremente por sua soberania. Graça tem a ver com misericórdia, ou seja, Deus viu a situação do homem miserável, no entanto, teve por ele misericórdia. E no grego, a palavra misericórdia é interessante, é a junção de 2 palavras, é miserável, né? Cardia ou cordia de coração. Então, misericórdia é quando Deus põe o seu coração na nossa miséria. Em outras palavras, é ter um miserável no coração. O homem merecia algo, ou seja, ele merecia condenação, todos nós. Mas Deus, por misericórdia, concede a ele um favor que ele não merece. Então, através da graça de Deus na vida do homem, ele, outrora morto, é salvo, justificado e habilitado a viver bem e encontra suficiência, regozijo e satisfação em sua vida. A outra palavra que nós destacamos é manifestação. Ou seja, a expressão que nós pegamos é a graça se manifestou. Manifestar é aparecer repentinamente. Essa palavra tem a ver com algo que aparece e não há como impedir. Ela tem a ver com a intervenção divina para socorrer. É semelhante ao sol, que aparece e começa a brilhar cada vez mais forte e não há como impedir os seus raios, nem sequer fazê-lo vir ou ir embora, ou nem mesmo impedi-lo de brilhar e lançar fora as trevas. Mas nós destacamos também uma outra palavra, que é salvação, que aparece na expressão manifestou-se salvadora. Salvação, segundo o contexto bíblico, é ser salvo de um perigo, é um livramento tanto do corpo como da alma. Salvação é um estado de perdão e segurança tanto no presente como no futuro. Através de sua graça ou misericórdia, seu favor imerecido, quando Deus viu a cada um de nós mortos em delitos e pecados, ele se manifestou na história, ou seja, interviu na história sem haver maneira de impedir. Assim como o raio de sol que lança fora as trevas, ele, Deus, se manifestou na vida do ser humano, lançando fora as trevas. É isso que Deus fez. Essa graça atingiu o homem, lançando fora de sua vida as trevas e fazendo receber de graça a salvação. Por isso, esse texto relata um cumprimento profético de Malaquias 4:2. Novamente eu peço a você que acompanhe aí na sua tela esse texto. Nos diz assim: a vós que temeis o Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação nas suas asas. Então, queridos, meditaremos sobre os 3 aspectos da graça salvadora. Graça essa que se revelou e que se revela e que se revelará tão somente pela disposição do Senhor em salvar
o homem pecador. Por isso, 3 aspectos da graça salvadora são aspectos passado, presente e futuro. Vejamos. O primeiro aspecto, está aí aparecendo no seu vídeo, é justamente o aspecto passado da graça. A graça se manifestou salvador. Olha o versículo aí. No passado, a graça de Deus se manifestou. Mas como é que ela se manifestou? Manifestou-se salvadora a todos os homens. Ou seja, Deus interviu no passado, na história, trazendo a salvação. Salvação essa, aberta e livre para todos os homens. Veja que esse texto fala da universalidade da salvação. A salvação que Deus ofereceu aos homens no passado foi livre e aberta a todos os homens, independente do que sejam ou fazem. Apesar de que nós sabemos pela palavra de Deus que não são todos que serão salvos. E essa salvação então era necessária para todos os homens, porque todos estavam mortos em delitos e pecados. Ela veio no passado através de Jesus Cristo, pois Ele é o sol que irrompe no meio das trevas, lançando fora tudo que não presta no ser humano. Por isso, Ele denominou-se a luz do mundo. Observemos no texto de Tito, capítulo 3, na sua tela, capítulo 3, verso 3 ao 6, que diz: pois nós também outrora éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas, segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador, renovador do Espírito Santo. Então, qual é mesmo o primeiro aspecto da graça salvadora? É que no passado ela se manifestou salvadora em Cristo Jesus, livre para todos os homens, inclusive para você. O que isso nos faz entender, meu amigo e minha amiga? Nos faz entender que por causa da universalidade da graça, todos nós nos tornamos indesculpáveis. Não tem mais desculpa. Não há como eu dizer que não sei como fazer para ir ao céu, que não sei o caminho. Não temos mais desculpas. O caminho é só Jesus. Aceite-o antes que seja tarde, pois Deus já se manifestou, ou melhor, Deus já manifestou a sua graça salvadora. Veja agora o segundo aspecto. O segundo aspecto é justamente esse que aparece no seu vídeo, o aspecto presente da graça. E o texto que nós estamos tomando por base, que ainda continua no seu vídeo, é educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. É o versículo 12 do texto que nós tomamos por base. No texto original bíblico, no grego, é uma das línguas em que a Bíblia foi escrita, existe um tempo verbal que não existe no português, chamado aoristo. O aoristo nos diz que uma ação realizada no passado, ela não encerra no passado. O aoristo nos ensina sobre algo que aconteceu no passado, que tem reflexos e permanece presente no presente e no futuro. E é exatamente esse tempo verbal que está manifestado nesse texto. Ou seja, o aspecto da graça salvadora que se manifestou no passado, em Cristo Jesus, continua se manifestando em nós hoje, no tempo presente. Então, se a graça se manifestou em Cristo Jesus, permanece manifestando-se hoje, queremos dizer que Cristo deve vir e morrer de novo na cruz, ou que aqueles que aceitaram a Cristo no passado devem aceitá-lo hoje novamente? Não, claro que não. Só deve aceitá-lo hoje quem ainda não o aceitou. Mas para aquele sobre o qual o sol já brilha, o que deve acontecer é permitir que o brilho dos raios desse sol lance fora, dia a dia, as trevas de sua vida. Por isso a graça se manifesta e nos diz o texto hoje, corrigindo-nos
ensinando-nos, exortando-nos. No versículo 12 nós vemos essas palavras. E o termo educar transmite a ideia de disciplinar, como fazemos com os nossos filhos. E por isso a graça se manifesta no presente e possui 3 características. Vejamos. Primeira característica negativa, renegada a impiedade. Ou seja, devemos quebrar todo vínculo com tudo aquilo que é obra de ímpio. Obra de ímpio é tudo aquilo que é irreverente, ou tudo aquilo que não tem nada a ver com Deus. O sol brilha em nós para lançar fora todas as trevas, tudo o que houver de mal dentro de nós. A graça salvadora de Deus em Cristo Jesus se manifesta em nossas vidas, no presente, primeiramente de forma negativa, ou seja, fazemos dizer não a tudo aquilo que for obra de ímpio em nossa vida. A graça salvadora de Deus, revelada em Cristo, no presente, me ensina, me corrige a renegar todo pecado em mim. Acompanhe aí comigo no texto que o apóstolo Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versos 9 ao 11. Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Eu quero destacar a expressão que aí aparece: tais fostes alguns de vós. E uma outra coisa que aparece no texto para a nossa meditação é renegadas as paixões mundanas. A graça salvadora, no presente, ela me educa, ela me corrige, ela me ensina para renegar e quebrar todos os vínculos com as paixões mundanas. É romper com todo esse estado de coisas. O sol que brilha em mim agora me faz romper com tudo aquilo que me deixava apaixonado pelo mundo. É interessante essa palavra apaixonado, porque a ideia que o judeu tem, a ideia do judeu concernente a essa palavra paixão, é que paixão é um sentimento voraz, é um sentimento animalesco, é um sentimento bestial, incontrolável, egoísta, violento. Veja aí na sua telinha aí, na primeira carta de João, capítulo 2, versos 15 ao verso 17, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Portanto, que adianta o homem, como disse Jesus, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas nós temos aqui ainda a segunda característica positiva. Nós falamos da negativa, mas a positiva é aquele que se entregou a Jesus. Ele não deve ser conhecido somente por aquilo que ele não faz, mas também por aquilo que ele faz. A graça salvadora de Deus, revelada em Cristo Jesus, é que enfatiza em mim o sol da justiça, e esse sol deve brilhar cada vez mais em mim. Ele me faz fazer algo em relação às coisas. A graça me educa, a graça me ensina para que vivamos este mundo, e vivamos de 3 formas: sensata, justa e piedosamente. Observemos como se subdividem esses 3 pontos. Primeiro, sensata, ou seja, é eu para comigo mesmo. Eu tenho vivido e me comportado como cristão? Eu devo fazer essa indagação para mim. O meu corpo tem sido morada do Espírito Santo, tem sido o templo do Espírito Santo. Meus filhos têm andado e se vestido como cristão. Como é que os vizinhos me conhecem? Nós temos também a outra palavra que é justa, ou seja, é a relação eu para com o próximo. Eu tenho pagado em dia as minhas dívidas,
Tenho defraudado alguém? Como têm sido os meus adjetivos? Linguarudo, fanático, falso, fofoqueiro, enrolado, sepulcro caiado? E nós temos também a outra palavra que é piedosa. É a minha relação, eu para com Deus. Eu tenho tido vida de piedade, ou seja, uma vida contemplativa, de oração, meditação. Tenho ido regularmente à igreja, tenho assumido meus compromissos religiosos, tais como o envolvimento na obra do reino de Deus. Tenho tido ânimo para o trabalho, tenho contribuído com os meus dízimos e ofertas. Será que não tenho sido pedra de tropeço a alguém? Se o Espírito Santo sondasse meu coração, veria em mim um servo consagrado? Mas nós temos ainda também a terceira característica, que é a característica de expectativa. Queridos, esse sol que brilha em mim, me corrige, me ensina para que eu viva uma vida de expectativa, como diz o texto que nós lemos, aguardando a bendita esperança. A graça de Deus me faz aguardar com o coração inflamado, numa esperança incontida, a volta de Cristo. A volta dele é uma realidade. E a graça de Deus me faz estar preparado para tudo em minha vida e estar diante dele em constante vigília, pois eu sei que ele há de voltar. Só relembrando, entendemos então os aspectos da graça salvadora de Deus, que são aspecto passado, pois a graça de Deus se manifestou livre e aberta a todos os homens em Cristo Jesus, nos fazendo indesculpáveis. Então você agora não pode alegar que não sabia. Também o aspecto presente, o qual a graça se manifesta me ensinando de forma negativa a dizer não à impiedade e às paixões mundanas, mas também dizendo sim, ou seja, vivendo de forma sensata em relação a mim mesmo, vivendo de forma justa em relação ao meu próximo e vivendo de forma piedosa em relação a Deus. Esta é a graça que se manifesta no presente. Mas ainda temos um outro aspecto que se manifesta em Cristo Jesus, que é o aspecto futuro, que você verá agora aí na tela do seu vídeo. Terceiro e último aspecto é justamente o aspecto futuro da graça salvadora. O versículo 3 que aparece também no seu vídeo é justamente esse: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Além da graça ter sido manifesta, além da graça se manifestar atualmente, ela também se manifestará plenamente no futuro. E não tardará, assim como o sol que se levanta pela manhã e seus raios começam a brilhar, depois brilham mais e mais, e finalmente, ao meio-dia, ele brilha com toda a sua intensidade e com toda a sua força, ao ponto de não podermos fitar os nossos olhos nele, devido à intensidade dos seus raios. A graça também se manifestará plenamente no futuro. Mas quando e como ela se manifestará? Exatamente quando Cristo voltar, diz o versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória. Observe o que o texto diz, não da graça, mas a manifestação, ou seja, o fulgor do brilho. Minha querida e meu querido que me assiste neste momento, não vos enganeis, a graça de Cristo Jesus se manifestará com toda intensidade na volta dele. Por isso a Bíblia registra claramente o resultado dos acontecimentos em nossos dias, tais como maremotos, tsunamis, inundações, pestes, fome, violência, guerra, corrupção. Poderíamos enumerar uma lista enorme. Vamos então colocar um etc. aí. Se não conseguirmos fitar os olhos no sol quando ele brilha em toda a sua força, como poderemos no dia da sua volta contemplar a face de Jesus? Observemos Apocalipse, capítulo 6, verso 15 e 17, novamente aí no seu vídeo. O texto está aí na tela para você acompanhar. Diz assim: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro.
porque chegou o grande dia da ira deles. E quem pode suster-se? Todos veremos a manifestação da glória de Cristo. Mas o que tem a ver o aspecto futuro da graça de Deus? Para que se manifestará, segundo o texto? Manifestar-se-á com o fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar um povo exclusivamente seu, conforme o versículo 14 que lemos. Minha querida amiga, meu querido amigo, a graça se manifestará, porque Deus te ama. Ele gosta, Ele ama você. E Ele abriu livremente a graça salvadora dEle, para que nós entendamos que podemos ter segurança em nossa vida espiritual, tanto para o passado, como para o presente, e também para o futuro. Eu quero convidar você a acompanhar e a olhar mais uma vez para a tela do seu vídeo e ver esse próximo texto de 2 Pedro, capítulo 1, versos 16 ao 19. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade, pois Ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com Ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em nosso coração. A luz que brilhou está brilhando e brilhará com toda a sua extensão. Neste momento eu quero desafiar você. Eu quero clamar, quero persuadir você. Se preciso for até com mesmo o meu próprio sangue, para que você creia na graça salvadora de Deus e livre a sua vida da condenação quando você tiver que contemplar a face de Cristo e experimentar a ira do Cordeiro. Deus derrame o seu favor e a sua graça sobre a sua vida. Amém. Até daqui a pouco. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu resolvi essa entrada aqui para um dia quando... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida e nós queremos aqui reforçar o nosso abraço e o nosso agradecimento à Luciana Moratti, que participou da nossa promoção do sorteio do DVD da banda Comingá e que foi a vencedora, a sorteada, digamos assim, e o final do telefone da Luciana é 5105. Nós estaremos entrando em contato com você, então, Luciana, para fazer com que esse DVD da banda Comingá chegue até as suas mãos. Queremos também, como eu já disse, agradecer a todos os que participaram e incentivar você a continuar participando das nossas próximas promoções. Tá bom? Tivemos a mensagem do pastor Paulo e como nosso tempo é curto, eu já quero partir direto para o momento de perguntas e começar justamente com ele. Pastor Paulo, o que significa dizer
como o Senhor mencionou no texto, que nós, os seres humanos, nós somos indesculpáveis perante Deus. O que quer dizer indesculpáveis? Significa que as pessoas, por natureza, elas gostam de se justificar das suas ações, dos seus pecados. E isso até perante Deus. Agora, quando a palavra de Deus diz que nós somos indesculpáveis, é que não tem mais desculpa, não tem nenhum motivo que a gente possa alegar. Porque a graça de Deus, ela é dispensada a todos. O conhecimento dessa graça está presente por meio da natureza e da palavra de Deus e por meio da pregação do Evangelho. Então, ninguém tem desculpa para se eximir, para fugir dessa graça. E quer dizer que no último dia, então, todos nós vamos estar diante de Deus e todos nós vamos precisar prestar contas das nossas vidas. Com toda certeza. E nenhum de nós vai poder usar aquele argumento de, mas eu não sabia. Não sabia, não tinha conhecimento, porque não é, ninguém me falou. Não, a graça de Deus ela está aí evidente, manifestada de todas as formas e revelada nas Escrituras. Até porque o texto que ele leu diz que a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Então todos os homens vão estar indesculpáveis perante Deus por causa dessa graça que todos os homens ficaram sabendo dela, pelo menos. De uma forma ou de outra, todos tomamos contato com o fato de que Deus existe, derramou graça sobre nós e por isso nós precisamos reagir de alguma forma a essa graça. Essa palavra é interessante, reagir. Como é que eu reajo diante da... E é essa a pergunta que eu queria fazer para o Marcos Estrela, nosso obreiro lá em Iguatemi. Marcos, como que nós devemos lidar com essa graça salvadora ou como que nós devemos reagir a essa graça salvadora quando a gente toma contato com ela? Com gratidão, com alegria, porque é aquilo que Cristo já fez no passado. Né? Se nós temos consciência que fomos alcançados por essa graça, a gratidão, a alegria, a satisfação deve ser estampada no nosso rosto, no nosso dia a dia, o nosso culto diário, o culto aos domingos deve ser um culto de gratidão. E isso nos liberta da própria religiosidade, que é fazer muitas coisas para garantir a nossa salvação. Mas, na verdade, Cristo já nos deu. É graça. Ela já está garantida? E aí viver com gratidão isso, com alegria, com satisfação. Presente. E essa gratidão, se vamos supor aqui que de repente Cristo olhe para um de nós e não encontre essa gratidão por termos recebido essa graça, nós perdemos a salvação? É possível que alguém perca a salvação por reagir de forma, digamos assim, não conveniente a essa graça de Deus, não? Não, a salvação não se perde. A salvação é algo que Cristo garante. A salvação não depende da nossa, do nosso comportamento. É um ato. A própria palavra diz que Jesus Cristo veio para salvar. E aquilo que ele veio para cumprir, de fato, veio para nos salvar. Ninguém nos tira da mão de Cristo. Ainda que a gente seja, às vezes até com atitudes ingratas ou estamos sujeitos ao pecado, é interessante porque há uma disposição no nosso coração de todo aquele que foi alcançado por essa graça maravilhosa de uma eterna gratidão. Então a manifestação, eu acredito, sim, de nossos corações em relação a Deus será sempre favorável. Se meu coração for indiferente às coisas de Deus, então questiona-se até que ponto eu reagi e respondi positivamente a essa graça, né? Daí questiona, será realmente que eu já abracei essa graça? Exatamente. Que eu já aceitei, já recebia esse Cristo na minha vida? Será que ele já me transformou? Aí surge essa interrogação, né? Mas daí, diante dessa fala do Marcos, surge mais uma questão que, se eu, como você mesmo colocou, de ir à igreja como gratidão, se eu tenho essa visão de ir à igreja e de participar dos cultos como uma das várias formas de gratidão pela graça já recebida, isso derruba por terra aquela ideia de que eu vou para a igreja para me sentir bem, o culto tem que me agradar. Se o pastor não falar o que eu quero ouvir, então eu mudo de igreja. Isso então não tem nada a ver. Não, o culto é a Deus, não os meus desejos, né? O culto eu devo ir para ser grato a Deus por aquilo que Ele já fez, por aquilo que está fazendo, por aquilo que Ele fará no futuro. Né? Não é para satisfazer os meus desejos com aquelas músicas psicologizadas, para alimentar a minha autoestima, alguma coisa assim. Não, o culto é para ser grato a Deus, gratidão a Deus. E por que é que Deus, pastor Vanderlei, e depois os demais aqui para a gente fechar esse bloco, por que é que Deus derramou essa graça sobre a humanidade? O que Deus tinha na cabeça, no que ele estava pensando, aonde ele se baseou para querer derramar essa graça sobre a humanidade? Olha, a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. No Éden, em Adão, nós morremos. E Deus nos amou. A Bíblia diz que Ele nos amou. Não fomos nós que amamos a Deus, Ele nos amou primeiro. Nós não tínhamos mérito nenhum diante de Deus. E Ele simplesmente quis estender a sua graça. E as pessoas dizem que graça é de graça.
Mas a graça é de graça para nós. Para Deus não foi de graça. Caro, hein? Custou caro. Para Deus a Bíblia diz que custou muito caro, porque custou a vida de Jesus Cristo na cruz. E o sofrimento foi muito grande. Então não foi de graça, ela é de graça para nós que recebemos. Mas para quem deu, mas esse ato foi por amor. Simplesmente a Bíblia diz que Deus nos amou, quis nos resgatar e usou esse meio que foi o seu Filho na cruz do Calvário. De graça porque eu não tenho como dar nada em retribuição, né? E eu acho que o motivo principal da salvação e dessa graça estava no próprio Deus, sua misericórdia. E na verdade o próprio nome graça já indica isso, né? Se eu precisasse fazer alguma coisa para receber, já não seria de graça, já seria uma compra. Ou uma troca. E ainda que eu desejasse, eu não tenho condições, é muito caro. Porque o preço, como Paulo disse, o preço é muito alto. Então nós não temos nada para... Não temos como pagar. Seria infinito a dívida. Aí, a dívida. Então é um preço de sangue. E preço de sangue não se paga. Joia. Nós vamos então encerrar esse bloco por aqui, por causa do nosso tempo. Vamos voltar daqui a pouco, ampliando, continuando esse debate. Não saia daí, fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida, debatendo sobre graça, sobre salvação, mediante a palavra do pastor Paulo de Tarso, que foi justamente sobre os 3 aspectos da graça salvadora. E vamos então agora continuar esse debate. Eu quero colocar para o pastor Vanderlei aqui a pergunta de que o fato de a graça, pastor Vanderlei, ter sido aberta a todos os homens, como disse o pastor Paulo na sua mensagem, isso significa que todos os homens serão salvos? Não. Normalmente nós responderíamos aqui que a graça não alcançou a todos, porque nem todos o receberam. Então nem todos receberam essa graça de Deus. Mas é muito mais profunda a coisa. Efésios diz que foi Ele quem nos escolheu, foi Ele quem nos elegeu, foi Ele quem nos salvou. Então, alguns não alcançaram essa graça. Por outro lado, a Bíblia diz que todos quanto receberam foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, tem esses 2 aspectos aí da teologia, né? Aqueles que não receberam e aqueles que não foram alcançados pela graça. A observação do pastor Vanderlei é interessante, porque é realmente uma observação bem teológica, né? Por isso que as pessoas têm dificuldade de entender. Porque na teologia, quando fala assim, a graça, ela é universal. Ou seja, o sacrifício de Jesus não é questionado se ele é suficiente para salvar o mundo inteiro, se não é que ele é. Nós sabemos que ele é suficiente para salvar o mundo inteiro, mas sabemos que não vai salvar o mundo inteiro. Porque a graça de Deus, ela é gratuita, ela vem para universalmente, contudo, a aplicação, é difícil nós compreendermos isso, mas a aplicação dessa graça é limitada. Ou seja, ela veio, Santo vai. Ela é oferecida para todos, mas ela é nem eficaz todos, para todos, mas nem todos. Mas nem todos abraçam. Nem todos assim, vão até abraçar. De acordo com essa fala do pastor Vanderlei em Efésios, em Romanos,
8:29 e tantos outros textos, essa graça nem todos abraçam, até mesmo por uma eleição de Deus, por uma forma de Deus agir com a humanidade, aplicar essa aqui, graça. Né? Isso, esse texto Esse texto que ele citou aqui, ele citou dois textos aí, né? Que, por exemplo, todos nós somos mortos do pecado. Então, quer dizer, a graça veio, eu sendo morto não tinha condições de decidir nada. E, por outro lado, ele diz, mas a todos quantos o receberam, Deus, o poder de ser filho de Deus. A esses que receberam foi por uma ação do Espírito Santo de Deus, que moveu seus corações e os ressuscitou. Mas até quem não recebeu teve contato com essa graça. Teve, exatamente. E aí volta de novo aquela questão do indesculpável. Tem tudo a ver com o fato de nós sermos indesculpáveis. Não vai ter ninguém que vai chegar lá no último dia e vai poder dizer, eu não sabia. Exatamente. Lembrando também que a graça, como foi dito aí, é universal, mas o caminho é estreito, né? A Bíblia nos esclarece isso e também nos fala que somos salvos pela fé, e isso é um dom de Deus. Até a fé é um presente de Deus, né? É um dom de Deus, né? E lembrando o próprio Efésios capítulo 2, todos estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Deus, no versículo 4, mas Deus, uma ação divina, que converte um homem, que transforma aquele coração de pedra em coração de carne, e agora tem fé. É o novo nascimento, é a regeneração. E a partir daí, esse indivíduo vai ter contato com esse sol. E então o fato de Deus manifestar essa graça a todos os homens, mesmo sabendo que nem todos seriam salvos, tem a ver com o quê? De repente com o fato do juízo dele, para poder os homens estarem indesculpáveis? Como é que nós podemos entender isso? Eu acho que a pergunta aí seria até mais profunda, seria por que os homens não respondem a essa graça? Pode ser também. Por que as pessoas não respondem? Então aí entra questões teológicas, de várias questões, a coisa é mais profunda. Mas o fato é que alguns não respondem a essa graça de Deus. Eles não... Eu diria, como é próprio Efésio, estavam mortos os seus delitos e pecados. O morto não tem condições de escolha, né? Mas na ação de Deus, ao dar a fé àquele indivíduo, ele renasce. E ali ele responde voluntariamente. E eu também coloco uma questão de olhando para as nossas vidas de uma maneira um pouco mais prática, até um pouco mais que tem a ver com o nosso dia a dia, que é o fato de as pessoas não se agradarem, nem todos se agradam dessa graça, porque apesar de ser algo dadivoso da parte de Deus, apesar de ser um presente, ela requer, depois, uma vez abraçada, ela requer compromisso. Por outro lado, a Bíblia nos diz para pregarmos o Evangelho, né, a toda criatura. Exatamente. Todos precisam ouvir do Evangelho. Para ficarem indesculpáveis, né? Agora, uma coisa interessante é justamente isso daí. Tudo do que foi dito aqui, é a nossa postura, a nossa reação. Eu sou incapaz de até crer. Ou seja, se não for por uma ação de Deus, eu não tenho capacidade nem mesmo para crer. É importante observar esse fato aí, porque a fé não é inerente a mim. Né? A fé é dada por Deus. É dada por Deus, ela é uma ação de Deus aí, né? E mesmo ela sendo dada por Deus, ela não me deixa com desculpas, né? Outra coisa, porque muitas pessoas não respondem voluntariamente essa graça, é porque está diante desse sol que brilha, vai escancarar, vamos dizer assim, as nossas sujeiras, as nossas paixões, os nossos desejos, que nós amamos muito. E aí muitas pessoas, pego essas paixões, não vão querer vão querer estar perto dessa luz, porque essa luz manifesta as próprias trevas dessas. É o que deixar da nossa própria João vontade. 3,16 fala que Deus amou o mundo em todo, que deu seu filho, tal. Isso a gente sabe decore. E do 17 até o 21 fala isso que o Marcos está dizendo. Que os homens, a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz porque suas obras eram más. Exatamente. E aquele que ama a luz se achega para elas. Aquele que odeia a luz se afasta dela para que não sejam manifestas as suas obras. Justamente por isso. Pois não, pastor Paulo, só para Então, e o fato é que se Deus deixasse a mim mesmo, cada um de nós, a nossa própria vontade, nós não íamos querer nada com Ele. Por isso que graça e misericórdia entram aí. Então, realmente, nós temos que ser gratos. Que tem tudo a ver com estarmos mortos, né? Morto não tem vontade, morto não reage. Então, esperamos que nós tenhamos podido esclarecer um pouco algumas dúvidas acerca de salvação no seu coração. Nós esperamos que Deus tenha falado com você através desse estudo, desse debate, dessa mensagem. E daqui a pouco nós voltamos com a oração do pastor Paulo, orando por você e orando por todos nós. Não saia daí, fique conosco aqui no programa O Caminho da Vida.
Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Convido você a orar conosco agora nesse instante. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Pai, nós te agradecemos porque ainda que não houvesse nenhum motivo em nós que chamasse a sua atenção, o Senhor olhou para nós com graça e com misericórdia e dispensou a tua grande salvação. Muito obrigado pela providência de nos enviar Jesus Cristo, nosso Salvador, que pagou esse preço tão alto. E é no nome dele que nós agradecemos, nós te louvamos. Abençoe cada um desses lares que estão nos ouvindo, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder. Jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954.